Vamos então, irmãos e irmãs, orar, vamos falar com Deus. Ao iniciarmos a programação, nós temos por hábito, e eu creio que é um hábito saudável, creio que é um hábito cristão, orar. A gente fala com Deus, busca a graça, misericórdia, a direção de Deus, perdão dos pecados para que nós estejamos dignos na frente do Senhor ou frente ao Senhor para pregar o Evangelho. Então eu convido você que está me ouvindo pelo rádio, você que está comigo pelo site ministériograçaepaz.com.br, você que me acompanha pelo aplicativo, você que a partir deste instante já está nos acompanhando pelo Facebook, facebook.com/pastor Mário Filho. Convido você para a gente orar. Querido Deus, amado, santo e digno, poderoso, único e verdadeiro Pai e Senhor, nós te glorificamos, te agradecemos e te bendizemos por mais um dia. Às vezes o dia começa atribulado, agitado para muita gente, mas o Senhor tem o controle de tudo. O importante, Senhor, é que o Senhor use da tua infinita graça, misericórdia e compaixão e perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, perdoe as nossas leviandades. Ajuda-nos, Senhor, a não pecarmos, mas se pecarmos, sabemos que temos junto ao Senhor um advogado. Graças nós te damos. Senhor, mais uma vez de nos juntar aqui em espírito e em verdade para prestar ao Senhor um culto de adoração. Ajuda-nos, ó Pai, a prestarmos um culto que te agrade. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a proclamarmos a tua palavra de maneira clara, que as pessoas possam entender. Ajuda-nos, dá-nos a graça da sabedoria para proclamarmos o Evangelho. Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração de louvor, de glória, de gratidão, de honra ao Senhor. E dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas nunca é demais louvar, engrandecer o Senhor, dizendo que tu és o centro de tudo aqui. É o Senhor que está no centro de tudo isso que é feito aqui. Fica conosco, livra-nos do mal, Senhor, principalmente da mentira. Esta oração eu faço ao Deus eterno e todo-poderoso, no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, queridos ouvintes do rádio da 103.3, vocês que nos ouvem, vamos abrir a Bíblia. Olha, você pode abrir no profeta Joel, ou você pode abrir no livro de Atos, capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Tanto faz, porque é a mesma passagem que nós vamos usar, porque parte disso que está escrito aqui em Joel identifica-se como Joel, filho de Petuel, né? Parte
parte disso já se cumpriu e uma outra parte vai se cumprir num futuro, espero eu, próximo. Eu vou ler em Atos, mas se você quiser ler em Joel, não tem problema nenhum. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Eu vou ler em Atos capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Atos capítulo 2, versículos do 14 ao 18. É claro que eu lendo aqui no livro de Atos, existem mais coisas escritas do que aquilo que você que vai ler em Joel 2, 28 e 29. Porque Joel 2, 28 e 29 é só profecia, né? E aqui em Atos capítulo 2, eu vou ler um pouco mais, vou ler alguns esclarecimentos, mas vou chegar na profecia também, que vai estar aqui a partir do versículo 17. Atos 2, do 14 ao 18, diz assim, ó. Então, se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Você que está lendo em Joel agora vai ler a mesma coisa que eu vou ler. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Eu sei, e por saber, né? Quando as pessoas pregam a verdade, louvado seja Deus por isso, né? Não há o que acrescentar à verdade. O problema é quando se prega aquilo que não é verdade, né? Quando se prega coisas da cabeça, ilusões, quando se prega aquilo que ouviu o outro falar, achou que é aquilo e sai falando, né? Então eu sei que vocês já ouviram muita coisa a respeito dessa passagem. Joel, né? Capítulo 2, versículos 28 e 29, repetido por Pedro aqui em Atos, capítulo 2, versículos 14 ao 18. E muita gente usa isso como se isso tivesse acontecendo hoje, à noite, na denominação A, na denominação B, né? Como se isso estivesse acontecendo hoje. Muita gente usa isso para justificar a carnalidade, ou pior do que isso, ou tão ruim quanto, né? A influência demoníaca em algumas pessoas. Eu quero dizer para os meus irmãos que até onde eu li e até onde eu convidei você a ler em Joel, já foi cumprido.
até onde você leu, e naqueles dias, né, e profetizarão, até aí já foi cumprido. Não está sendo cumprido, já foi cumprido lá em Pentecostes. A partir daí, quando o Senhor Deus diz: mostrarei prodígios em cima no céu, embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, a partir daí já é um evento futuro que ainda não se cumpriu e vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja, durante o período chamado de tribulação, ou durante o período chamado de grande tribulação. Então esta profecia de Joel, parte dela, né, até onde diz: meus servos e servas, e derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, até aí foi cumprido em Pentecostes. Quando foi marcado, entenda isso, em Pentecostes, Pentecostes é uma festa judaica, tá? Uma festa. Festa dos 50 dias depois da Páscoa. Isso quer dizer Pentecostes. E no dia desta festa judaica, você vai encontrar essa festa lá, no Velho Testamento. No dia desta festa judaica, houve um derramamento do Espírito Santo, quando o Senhor Deus diz aqui, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, nossos velhos. Até os meus servos, sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Isso se cumpriu lá no dia da festa de Pentecostes, quando Pedro falou para os judeus e para todos os moradores de Jerusalém. E neste dia, o dia de Pentecostes, no dia da... Por que é o dia de Pentecostes? Porque é o dia da festa. É uma festa judaica. E foi aí o dia que o Senhor Deus escolheu para cumprir metade da profecia bíblica de Joel. Neste dia, inicia-se, no dia de Pentecostes, inicia-se o fim dos tempos. Exatamente neste dia, quando é cumprida parte desta profecia, inicia-se o fim dos tempos, quando o Espírito Santo é derramado por sobre toda a igreja. E este período do fim dos tempos vai se estender, né? A gente arredonda, 2000 anos já se passaram, é para arredondar, tá? Este período vai até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo em glória. E você lê sobre isso no versículo 20 de Atos 2. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Até esse versículo 20 é que vai continuar os últimos dias, o fim dos tempos. Então, este período que nós estamos vivendo é
Gente, está um calor aqui que vocês não fazem ideia. Eu estou com o negócio ligado ali. Este período que nós vivemos, desde Pentecostes, desde a festa, quando foi derramado o Espírito Santo sobre toda a igreja, é o fim dos tempos. E vai se encerrar com a volta de Cristo. Você vê que, como é, e eu sempre digo para as pessoas isso, quando você lê a Bíblia, leia com atenção, porque a Bíblia é um livro, a Bíblia são muitos livros, são 60, uma Bíblia é um conjunto de livros, tá? A palavra Bíblia quer dizer isso, conjunto de livros, um grupo de livros. Isso forma uma Bíblia. A Bíblia Sagrada são 66 livros. Quando você lê a Bíblia Sagrada, ela precisa ser lida primeiro com a ajuda do Espírito Santo. E com muita, mas muita atenção, porque a Bíblia tem detalhes. A Bíblia não... Por que muita gente diz não entendo? Porque não presta atenção na hora que lê. Quer ler a Bíblia do jeito que lê uma revista. Não tem jeito, não vai funcionar, não vai entender. Você vê, por exemplo, um detalhe que é importante. Pedro não diz que aquele dia seria o cumprimento da profecia de Joel. Ele diz, olha um detalhe, abre aí, Atos capítulo 2, versículo 16 que eu li. Ele diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito, ou predito, pelo profeta Joel. Ele não diz aqui, o que ocorre é o cumprimento da profecia. Ele diz, o que ocorre é aquilo que foi predito, aquilo que Joel disse que aconteceria. Porque é uma profecia inspirada por Deus. Não é a profecia, olha, Deus está me mostrando que o ano que vem, não é essas bobagens aí. Porque isso é tudo mentira. Deus está me mostrando que tem uma macumba na sua vida. Mentira, Deus não está mostrando nada, é tudo mentira isso. Quem fala isso fala mentira, porque as profecias bíblicas são para a igreja, não para uma ou outra pessoa da igreja, que muitas vezes nem é cristão, nem tem compromisso com a verdade, nem tem compromisso com o corpo de Cristo. É isso que eu quero que você veja, né? Como eu tenho observado aí as pessoas pregando, usando música, letra de música para pregar. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que pregar usando a Bíblia, não o que o cantor está cantando. É o absurdo do absurdo. São detalhes que, se você não prestar atenção, você é enganado. Vou pregar o que não sei quem está cantando. Se ele está cantando aquilo que está escrito na Bíblia, eu vou ler a Bíblia para pregar, não a música. Se ele está cantando outra coisa, eu não vou pregar em cima daquilo. Detalhe. Então, Pedro está dizendo, olha, o Pentecostes, a festa, o derramamento do Espírito Santo, diz que parte daquilo que foi escrito está sendo cumprido hoje, porque isso foi feito para a igreja. O derramamento do Espírito Santo, ele é individual, mas ele é coletivo, porque é para a igreja, não é para o A, o B, o C. Então você vê os absurdos que são proclamados por aí como evangelho, as pessoas dizendo, vem aqui que eu vou colocar a mão na sua cabeça e você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Olha o contrassenso da profecia de Joel
de Atos, com Pedro falando, Atos 2, no dia de Pentecostes. Olha o contrassenso. Derramarei, diz o Senhor. Não está dizendo, existiram casos específicos. Mas não foi porque o sujeito colocou a mão, não. Foi para que aquela pessoa entendesse o momento histórico do cristianismo que ela estava vivendo e passando. Como nós temos que entender esse momento histórico que dura 2000 anos. Mas não é o pleno cumprimento da profecia veterotestamentária. O que é veterotestamentária? Uma profecia que vem do Velho Testamento para se cumprir no Novo. Então, quando Pedro fala dos últimos dias, os últimos dias, ele se refere a Israel. Ele está se referindo a Israel, é só você ler. Moradores de Jerusalém e povo judeu. É uma luta fazer o povo entender isso. Ora, naquele momento, Pedro não sabia ainda, porque Deus ainda não havia mostrado isso, nem para Pedro, nem para ninguém naquele momento, que a igreja seria composta também de gentios. Naquele momento em que ele está falando, ele não sabia. Então ele fala para quem? Para o povo judeu e para os moradores de Jerusalém. Judeus. Hoje, um pouco mais para frente, né, ele entende que a igreja seria composta de judeus e gentios. Um pouquinho mais para frente, aqui no livro de Atos, você sabe quando que ele começa a entender? E quando a introdução dos gentios dentro da igreja, você sabe em que momento gentio é todo sujeito que não é judeu. Não é judeu, é gentio. Tá? Só para você entender. Em que momento nós, gentios, fomos introduzidos na igreja? Em que momento bíblico? Quando eu digo em que momento, é óbvio que eu estou me referindo à Bíblia. Né? Não estou me referindo a que hora. Não. Estou dizendo em que momento bíblico os gentios foram introduzidos na igreja. Em Atos capítulo 10. Aqui, o gentio é introduzido na igreja através de um cidadão chamado Cornélio. Aí acontece a introdução dos gentios na igreja. Atos 10. Então, Atos 2, cronologicamente, Pedro ainda não sabia. E quando é que o apóstolo Paulo vai... Agora eu estou falando de Paulo. Estava falando de Pedro até agora. Estava em Atos. Agora eu quero falar de Paulo, porque teve um momento bíblico em que Paulo ficou sabendo que os gentios seriam introduzidos na igreja, que ele iria pregar para os gentios. Em que momento? Ele, sendo judeu, com dupla nacionalidade, ele iria ter um ministério, um trabalho, um serviço, ministério é isso, de pregar para os judeus. Quando que ele fica sabendo?
o Paulo, não é Pedro, agora é Paulo. Em Éfesos, capítulo 3, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Você vê que é bem lá na frente. A ideia que Pedro tinha era: a igreja é para os gentios, é para os judeus. Jesus veio para os judeus. Olha que coisa interessante. E por causa disso que ele prega aqui em Atos 2 para os judeus. E a igreja, quando é fundada a igreja, não é em Atos com Cornélio. A igreja é fundada aqui em Efésios capítulo 3. Aqui é fundada a igreja. Essa igreja que nós vivemos nela hoje, essa igreja verdadeira da qual nós fazemos parte dela hoje, estou falando das igrejas verdadeiras, não estou falando dessas coisas aí que chamam de igreja, né? A igreja verdadeira foi fundada aí em Efésios capítulo 3, a primeira igreja de Cristo. Mas Cristo, voltando agora a Atos 2, Cristo ainda não revelou sua glória. Ou quando foi fundada a igreja, Cristo chegou lá e já revelou sua glória para aquela igreja, que foi a primeira igreja fundada. Não, óbvio que não. A glória de Cristo ainda não foi revelada. Ela será revelada por causa disso que a profecia de Joel só foi cumprida uma parte dela. A outra parte que fala aqui, mostrarei, a partir do versículo 19 de Atos 2, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que, naquele dia, naquele tempo, naquela época, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é hoje isso. Isto é lá no término da grande tribulação. Porque a igreja vai... Olha como as pessoas entendem mal o negócio. Não, porque está escrito aqui, Joel falou que nós vamos profetizar, vamos ter... Não, isso está falando para os judeus, não é para nós, igreja. Presta atenção no que está escrito. Por causa disso está cheio de gente pregando um monte de bobagem aí. Somente os judeus profetizarão e terão sonhos e visões, porque no reino milenar eles serão povo santo de Deus. Não é os gentios, não. Tem coisas que são específicas para os judeus. As pessoas não conseguem entender, né, que haviam gentios que se convertiam ao judaísmo. Presta atenção. Gentio, lá, vamos voltar lá para a época de Jesus, tá? Haviam muitos gentios, alguns gentios, que se convertiam ao judaísmo. Mas as promessas não eram para eles, não era para eles, não. As promessas sempre foram para o povo judeu, não para o gentio convertido, que era chamado de, se não me falha a memória, de judaizante. Se eu tiver com a cabeça ruim, não leva em consideração. As promessas é para o povo judeu, não para o gentio convertido. E esta parte que diz de profetizarão, profetizar aqui quer dizer falar das grandezas de Deus. Não é trazer nova profecia. Profetizarão quer dizer o judeu que não crê em Cristo
engrandecer esse Cristo que ele não crê. O judeu que legalmente assassinou a Cristo, é se arrepender disso, é ver isso como um crime bestial, é se arrepender disso. Isso que é profetizar. Terão sonhos e visões, porque no reino milenar, lá no milênio, os judeus serão o povo santo. Então, a festa de Pentecostes foi apenas a primeira etapa da profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Os outros versículos não entraram ainda. Entendeu? Porque se Atos 2 tivesse se cumprido, como a maioria diz, Pedro não teria dito um pouco mais tarde, olha os detalhes da Bíblia. Se Atos 2 tivesse se cumprido plenamente, não, já foi cumprido, não sei o que, tá bom. Então por que Pedro diz em Atos, depois, Atos 3, capítulos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Ora, se a profecia todas tivesse cumprido, por que ele falaria isso agora? Perderia o sentido. Detalhes. Ao ler a Bíblia e prestar atenção, saber que a Bíblia tem coisas que já foram escritas, que você já leu lá atrás, tem coisas que foram escritas que você vai ler mais na frente. Entendeu? Porque os sinais, prodígios, só serão os sinais e prodígios da profecia de Joel, capítulo 2, só serão mostrados no final da tribulação, na volta gloriosa de Cristo. Sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol vai se escurecer, a lua vai se tornar sangue. É quando Jesus vier estabelecer na terra, no novos céus e novas terras, estabelecer o seu reino. Aí terá chegado o momento em que o Espírito de Deus, aí só é que vai chegar o momento que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, que está lá em Joel capítulo 2, versículo 28. E depois disso, olha o detalhe, se não prestar atenção, e depois disso, depois de um acontecimento, entendeu? Aí será derramado sobre todo, porque é no milênio, não é nos dias de hoje, que são os últimos dias, porque aí Israel já terá reconhecido Cristo Jesus como o Messias Deus, e o povo de Israel, a partir daí, do milênio, jamais será humilhado. Joel 2,27. Que quando fala de humilhação, não está falando, disso que você passa no seu emprego, que você passa com seu marido, com a sua mulher. Não, está falando do povo judeu.
antes do Espírito ser derramado sobre toda a carne, porque em Pentecostes não foi sobre toda a carne. O Espírito de Deus está em todo mundo hoje? É simples. Não, o Espírito Santo do Senhor está habitando só nos crentes, só nos salvos. Não está em toda a carne, mas lá no milênio estará em toda a carne. Então isso ainda é o futuro. Quando se vai falar de profecia, precisa tomar um cuidado muito grande para se falar dela. Há que se fazer um estudo. Lá no milênio, né, todos os juízos de Deus sobre a terra, sobre os humanos, já terão se cumprido na grande tribulação. Por causa disso que o Espírito lá poderá ser derramado por sobre toda a carne. Por causa disso que somente lá é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje não. Olha quanta gente aí à beira da morte diz Jesus, e daí é salvo? Não, está confundindo tudo. Está confundindo, é lá. Entendeu? As pessoas acham que hoje estão em perigo e gritam Jesus. Ah, não, Jesus vai me salvar, porque está lá. Não vai te salvar. Pode até ser que circunstancialmente você seja salvo. Mas não porque você clamou o nome de Jesus. Porque isso é uma profecia que ainda tem um tempo para ela se cumprir, entendeu? Porque neste tempo, que você vai ler lá, em Joel 2:32, o próprio Deus estará habitando no meio do seu povo. Por causa disso que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos invocarão o nome do Senhor, todos serão salvos. E parte disso já vem se cumprindo hoje. Todo que se converte tem que invocar o nome do Senhor, e por causa disso é salvo. Detalhes ao se ler a profecia. Detalhes ao se ler a Bíblia. Nós ainda estamos na dispensação, no tempo, na era da igreja. Romanos capítulo 10, versículo 13. Ainda aguardamos o pleno cumprimento desta profecia que vai ocorrer no reino messiânico. O que é o reino messiânico? É o milênio, é o reino do Messias. Então, isso que Pedro está falando aqui, em Atos 2, eu cansei, gente. Quando eu me converti há 30 e poucos anos atrás, eu cansei de ouvir, mas eu não encaixava. Não, porque tem que profetizar, porque Pedro está falando. Mas não é possível isso daqui. Derramar sobre todo o Espírito não está em todas as pessoas. Alguma coisa está errada, não está encaixando. Eu questionava. Há 30 e poucos anos atrás, infelizmente, as pessoas tentavam enrolar a gente. Aliás, meus irmãos, eu sou cercado de pessoas que tentam me enrolar. Eu fico triste com isso, viu? Que coisa doida, né? As pessoas querem enrolar a gente. Aí a gente parte para estudar, né? Porque não encaixa. Entendeu? Então, vamos deixar claro isso, que está aqui em Atos, capítulo 2, versículos do 14 ao 18, e está lá em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Né? Essa profecia, ela, no cumprimento dela, ela está dividida em duas partes. A primeira parte já se cumpriu, lá em Pentecostes.
A primeira parte aplica-se aos nossos dias, né? Mas a segunda parte terá início o cumprimento dela no fim da tribulação, né? A partir da batalha de Armagedon, Cristo vencendo, e a instituição do reino milenar. A partir daí vai se cumprir a última parte da profecia de Joel, tá? Isso aqui, tá vendo? Como uma coisa vai puxando outra. No estudo bíblico, uma coisa puxa a outra puxa a outra. Você, por exemplo, você pode pegar o que está lá em Isaías, capítulo 10, versículo 21. Vamos ler Isaías, capítulo 10, versículo 21. Está se referindo, acho que, a Cristo, mas não é agora, não foi a vinda. Será o final do cumprimento da profecia de Joel. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Olha só, como não tem como a Bíblia nos largar numa encruzilhada. A Bíblia sempre explica, sempre esclarece. O que você não pode é querer esclarecimento de quem não consegue esclarecer. Querer esclarecimento bíblico de quem prega em cima de música. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Né? Tem que usar a palavra para pregar. Isso aqui que nós acabamos de ler é a salvação de Israel. Porque talvez você não consiga entender, né? Mas todo o relógio do mundo, todo o relógio da terra, ele funciona, existe né? Você já ouviu falar do relógio dos últimos tempos? Talvez você já tenha. É um relógio que foi inventado pelo homem, né? Se não me engano, fica na Suíça, não tenho certeza. E me parece que o ano passado ele foi adiantado 1 minuto. Parece que faltam, neste relógio, né, que é mexido com a mão do homem, se eu não estou enganado, você pode entrar na internet, aí você vai achar, eu acho que esse é o nome mesmo, relógio do final do mundo, relógio dos últimos tempos. Me parece que faltam alguns, 2, 3, acho que são 3 minutos para o fim dos tempos. Entende? Esse é um relógio inventado pelo homem. Mas o relógio da terra, ele funciona baseado, ele funciona através da nação de Israel. Israel é que move o relógio da terra. E move, levando a terra para os últimos tempos. Entende? Então, tudo que acontece no mundo, a repercussão disso reflete em Israel. E tudo que acontece em Israel reflete no restante do mundo. Talvez seja meio difícil para quem não estuda a Bíblia entender isso. Mas é desta forma. É desta forma. Israel é que comanda o final do mundo. Porque a transformação total deste mundo se dará em Israel. Não vai se dar nos Estados Unidos, na Rússia, na China. Não, vai se dar em Israel.
Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos explicou, nos ensinou hoje. Louvado seja o Senhor, né, que nos esclarece de coisas. É claro que o nosso tempo no rádio não dá para ser tão específico, né? Às vezes nós temos que ir meio rápido, pular algumas coisas, mas continua falando conosco, aquietando os nossos corações e sabendo que o Senhor tem o domínio e o controle sobre tudo. Livra-nos do mal, Senhor, destas pessoas que querem nos enganar, nos enrolar. Livra-nos da mentira, Senhor. São tantas mentiras pregadas, proclamadas como verdade, como a boca do homem é falsa, né? É hipócrita. Livra-nos, Senhor. Esta é a oração que eu faço neste quase meio de dia de quarta-feira, suplicando, Senhor, sê propício a nós. E eu oro no nome do Messias, do Salvador, eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.